Bem-vindos. Hoje temos em mãos uma notícia que está a abalar os alicerces da indústria automóvel europeia. A Ford e a Renault, duas rivais históricas com culturas e estratégias que não podiam ser mais diferentes, anunciaram uma aliança. E não é uma aliança qualquer. Vão construir em conjunto os futuros carros elétricos acessíveis da Ford. E tudo isto num momento em que o setor está numa encruzilhada a ser pressionado, pronto por todos os lados. Para esta nossa análise, temos um conjunto de notícias de várias publicações especializadas que detalham o acordo. Mas o nosso pilar vai ser um relatório impressionante do Conselho Internacional de Transportes Limpos, o ICCT. É um verdadeiro raio-x à transição elétrica na União Europeia. A nossa missão aqui é perceber o que está realmente em jogo. Porque é que a Ford, que, digamos, matou ícones como o Fiesta e o Focus, decide agora voltar a querer vender carros pequenos. E como é que esta aliança improvável é talvez a única resposta possível à tempestade perfeita de regulação europeia e concorrência chinesa? É precisamente essa a questão. Esta aliança é um sintoma fascinante do pânico e, ao mesmo tempo, do pragmatismo que tomaram conta das administrações dos grandes construtores. Já não se trata apenas de partilhar custos de desenvolvimento, como se fazia antigamente, trata-se de uma questão de sobrevivência, de redefinir estratégias em tempo real. E o relatório do ICTV vai dar-nos o contexto macro para entendermos que isto não é apenas uma notícia de negócios. É um movimento geopolítico e industrial. Ok, vamos então começar pelos factos, pelos detalhes do acordo. O que é que sabemos ao certo sobre o que a Ford e a Renault vão fazer juntas? Ora bem, os contornos são bastante claros. É uma parceria estratégica para a Ford lançar dois novos modelos 100% elétricos no mercado europeu. O detalhe fundamental é que, embora o design e a experiência de condução sejam da Ford, a arquitetura, o esqueleto destes carros, será a plataforma AMP da Renault. Sim, mais especificamente a plataforma Ampere Small. É a mesmíssima que está a gerar imensa expectativa nos novos Renault 5 e Renault 4. E a produção? Também será partilhada? Onde é que estes Fords com o coração Renault vão ser fabricados? Sim, e esse é outro ponto crucial. A produção vai ser feita em França, no complexo industrial Electricity da Renault, em Douai. Uma vitória para a indústria francesa, portanto. Sem dúvida. O primeiro modelo está previsto para o início de 2028 e, embora nada seja oficial, todos os rumores apontam para um sucessor espiritual do Ford Fiesta e para um novo crossover compacto. Quer dizer, para atacar o segmento mais popular do mercado. Mas espera aí, uma das críticas que se faz a estas parcerias é que muitas vezes acabam por ser carros iguais com logótipos diferentes. A Ford está a arriscar-se a vender um Renault 5 com uma grelha diferente. Como é que eles planeiam manter a identidade da marca, o tal ADN Ford? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a Ford tem sido muito vocal sobre isso. Insistem que não será um simples rebadging. A promessa é que o seu toque estará em todo o lado. Na afinação da sucção, na resposta da direção, na dinâmica de condução, que sempre foi um ponto forte da marca. E no design, imagino. Exato. O design, tanto exterior como interior, será totalmente Ford. Mas o hardware por baixo, esse sim é partilhado. Estamos a falar de motores elétricos com potências entre os 123 e os 218 cavalos e opções de bateria de 40 ou 52 kWh, segundo as fontes. Tudo bem, a identidade pode ser mantida, mas o grande desafio dos elétricos continua a ser o preço. Como é que esta parceria pretende resolver esse problema e vender carros, como se diz, abaixo dos 25 mil euros? Parece quase magia hoje em dia. Não é magia, é química. A chave para atingir esse preço está num detalhe técnico que vai mudar o mercado nos próximos anos. O plano inclui a transição a partir de 2028 para baterias de química LFP, ou seja, fosfato de ferro lítio. LFT. Exato. Ao contrário das baterias NMC, que são as mais comuns, as LFP não usam cobalto, que é um metal caro e controverso, e são significativamente mais baratas de produzir. É esta tecnologia que permitirá à aliança atingir o alvo de preço, que, de outra forma, seria impossível. Percebo. Então a tecnologia da Renault permite-lhes sonhar com um preço acessível. Mas o que me intriga é a urgência da Ford. Eles parecem estar numa situação quase de desespero na Europa. É mesmo assim tão grave?
Desespero é uma palavra forte, mas extrema urgência descreve perfeitamente a situação. Os números que as nossas fontes indicam são brutais. Pense nisto. Em 2005, a Ford tinha uma cota de mercado na Europa de 8,3%. Ok. A projeção para 2025 é que caia para apenas 2,9%. Uau! De mais de 8% para menos de 3% em 20 anos. Isso não é uma quebra, é um desaparecimento gradual. De repente, a citação do CEO Jim Farley, que li numa das fontes, faz todo o sentido. Ele disse: "Estamos a lutar pela nossa sobrevivência e pela da indústria, e a Europa é o campo de batalha mais evidente." Exatamente. Essa citação resume tudo. A decisão de descontinuar modelos de enorme volume, como o Fiesta e o Fox, para se focarem em SUVs e comerciais mais lucrativos, deixou-os sem resposta para a base do mercado. Agora, com a eletrificação, esse buraco na gama tornou-se uma vulnerabilidade existencial. E o mais curioso é que a Ford já tinha um parceiro para os elétricos na Europa, um gigante alemão, a Volkswagen. O que é que correu tão mal para eles mudarem de parceiro de dança tão pressa? É só uma questão de custos ou há algo mais? É uma excelente pergunta e vai ao cerne na questão estratégica. A plataforma MEB da Volkswagen, usada nos Ford Explorer e Capri, é robusta, Certo? mas foi concebida para carros maiores e mais caros, como a família ID da VW. Tentar adaptá-la para fazer um Fiesta elétrico a baixo custo seria como usar um motor de caminhão num carro de cidade, ineficiente e demasiado caro. Não faz sentido economicamente. Nenhum. A Renault, com a sua longa tradição em carros pequenos, desenhou a plataforma Ampere desde o início para ser leve, modular e, acima de tudo, barata de produzir nesse segmento. A Ford não está a dizer que a VW é má, está a admitir que, para esta batalha específica pela base do mercado, a Renault trouxe as armas certas. E há alguma declaração sobre isso? Sim, o próprio Jim Farley disse que, após uma análise profunda, a Renault ficou no topo por múltiplas razões, mas o custo está entre as principais. É uma admissão implícita. Ok, os detalhes do acordo fazem sentido. A Ford precisa de carros pequenos, a Renault tem a plataforma ideal, mas, como dizias, isto não acontece no vácuo. O que é que se está a passar no mercado europeu para forçar estes rivais históricos a tornarem-se parceiros tão próximos? O que se passa é uma pressão regulatória e de mercado sem precedentes. E é aqui que o relatório do ICCT nos dá uma clareza total. Em primeiro lugar, os fabricantes estão a ser obrigados a cumprir metas de emissões de CO2 cada vez mais apertadas. As metas da UE. Exatamente. A única forma de o fazerem é vender uma percentagem crescente de veículos elétricos. Os dados não enganam. No primeiro semestre de 2025, a cota de veículos 100% elétricos, os BEVs, nas novas matrículas na Europa atingiu os 17%. É um recorde absoluto. 17%. E se uma marca como a Ford não tem uma oferta forte e acessível neste segmento, fica simplesmente fora do jogo e arrisca-se a pagar multas astronómicas. Portanto, a regulação força a eletrificação, mas o consumidor só compra se o preço for justo. O problema central ainda é que os elétricos são demasiado caros para a maioria das pessoas, certo? Esse é o nó górdio que esta aliança tenta desatar. E o relatório do ICCT mostra um paradoxo fascinante. Os elétricos já são significativamente mais baratos de utilizar no dia-a-dia. Em média, na UE, custam 7,43 euros para percorrer 100 km, contra 11,02 euros para um carro a gasolina equivalente. O problema é um investimento inicial. Lá está. Mas o mercado está a responder. Se em 2020 havia apenas 2 modelos elétricos à venda na UE por menos de 30 mil euros, em 2025 já são 21. A aliança Ford-Renault quer entrar neste segmento, não apenas para competir, mas para o liderar com uma proposta abaixo dos 25 mil euros. Falámos muito da pressão do UE, mas as notícias também mencionam constantemente a invasão chinesa. Isto é um medo real para os fabricantes europeus ou é um pouco de exagero para justificar estas alianças? Não é todo um exagero, é uma ameaça existencial. Quando vemos marcas como a BYD a entrar na Europa com modelos como o Dolphin ou o Seal, com uma qualidade e tecnologia impressionantes a preços ultra competitivos, percebemos que as regras do jogo mudaram. A escala deles é outra. Completamente. E o relatório do ICCT, embora focado na Europa, dá-nos a dimensão global do desafio. Um dado avassalador. A China domina cerca de 80% da produção global de baterias. 80%? Eles não estão a competir apenas no preço do carro. Estão a competir em toda a cadeia de valor.
Para um fabricante europeu, lutar sozinho contra esta escala é quase impossível. Então esta aliança é uma manobra de defesa, uma forma de criar uma escala europeia para combater a escala chinesa. É uma manobra de defesa e de ataque. A Europa, segundo o relatório, até é um exportador líquido de veículos elétricos, o que pode surpreender. A sério. Sim, e temos capacidade de produção de baterias anunciada que pode, teoricamente, cobrir a procura interna até 2030. A questão é se essas fábricas europeias, as Gigafactories, serão construídas a tempo e se conseguirão ser competitivas em custo. E aqui a parceria ajuda a acelerar. Exatamente. Ao juntarem-se Ford e Renault, partilham o risco financeiro e tecnológico, aceleram o tempo de chegada ao mercado e criam um volume de produção que torna a sua própria cadeia de fornecedores, incluindo as baterias, mais viável. É uma forma de dizer, não vamos ficar à espera para ver o que acontece. E há aqui uma dimensão política, imagino. O facto de a produção ser em França não é um acaso. De todo. É uma enorme vitória para a estratégia de reindustrialização do governo francês. Manter a produção de veículos de volume na Europa é uma prioridade estratégica para a União Europeia, para garantir empregos e autonomia tecnológica. Esta aliança, ao localizar a produção em Douai, está perfeitamente alinhada com essa visão política. É um sinal forte de que a indústria europeia se está a organizar para não ceder terreno. Parece tudo muito bem pensado no papel. Uma resposta lógica a um conjunto de pressões enormes. Mas estas alianças entre gigantes, com culturas tão diferentes, uma americana focada na eficiência e uma francesa com uma forte herança estatal, costumam ser complicadas. Quais são os riscos? O que é que pode correr mal? A história da indústria está cheia de exemplos de alianças que falharam. O primeiro risco é o choque cultural. A forma como se tomam decisões, a velocidade dos processos, a relação com os sindicatos, tudo é diferente entre a Ford e a Renault. A integração das equipas de engenharia. Pois, integrar equipas para que o carro final seja coerente e mantenha o tal ADN Ford numa plataforma Renault é um desafio técnico e humano gigantesco. E para além da cultura, há o risco do próprio mercado, suponho. Exatamente. Este plano só funciona com um volume de vendas massivo. O objetivo é produzir centenas de milhares de carros por ano para diluir os custos. Se o mercado não responder como esperado, se os carros não forem bem recebidos ou se a concorrência chinesa for ainda mais agressiva nos preços, toda a equação financeira se desmorona. Estão a apostar tudo em como vão conseguir produzir um carro elétrico europeu barato e desejável. É uma aposta de altíssimo risco. No meio desta discussão toda sobre estratégia, concorrência, custos e geopolítica industrial, às vezes parece que nos esquecemos do propósito original de toda esta transição para o elétrico. É um ponto fundamental e o relatório do ICTT traz-nos de volta à Terra com dados de um impacto tremendo. Um veículo elétrico vendido hoje na União Europeia, mesmo contando com a produção da bateria e a eletricidade usada para o carregar, tem emissões de ciclo de vida 73% inferiores às de um carro a gasolina equivalente. 73%? Isso é uma diferença abismal. É muito mais do que eu pensava. É um número que desfaz muitos mitos e há outro benefício, talvez mais invisível, mas igualmente crucial, a saúde pública. O estudo do ICTT estima que a transição para veículos elétricos, impulsionada por estas normas de CO2, poderá evitar cerca de 42 mil mortes prematuras na União Europeia até 2050. 42 mil? Sim, devido simplesmente à melhoria da qualidade do ar que todos nós respiramos nas nossas cidades. Este facto, por si só, reforça a importância vital de tornar os elétricos acessíveis ao maior número de pessoas possível, que é precisamente o que esta aliança, com todos os riscos, se propõe a fazer. Então, para recapitularmos esta conversa, o que temos aqui é uma jogada de pragmatismo puro, nascida da necessidade de sobrevivência da Ford na Europa, é uma resposta à pressão regulatória da UE, à concorrência feroz da China e ao reconhecimento de que a parceria anterior com a VW não era a ferramenta certa para construir elétricos acessíveis. E a Renault surge com a solução perfeita no momento certo. Sim, e isto deixa-nos com uma reflexão final, que vai muito para além da Ford e da Renault. As fontes que analisamos pintam um xadrez industrial incrivelmente complexo. Repare nisto, a Ford alia-se à Renault para carros de passageiros elétricos. Certo. Mas mantém a sua parceria com a Volkswagen para veículos comerciais.
A Renault, por sua vez, além da Ford, tem uma parceria com a chinesa Geely para o desenvolvimento de motores a combustão. É uma teia de relações cruzadas. Onde quer chegar com isso? Isto levanta uma questão importante para o futuro. Será que estamos a assistir a uma guerra de blocos? Uma espécie de Ocidente contra Oriente, como muitas vezes simplifica a narrativa? Ou, pelo contrário, estaremos a entrar numa nova era de hipercolaboração, onde as rivalidades históricas dão lugar a uma rede complexa e fluida de alianças pragmáticas? Uma era em que todos se aliam a todos em diferentes áreas, simplesmente para sobreviverem à maior transformação da história desta indústria. O que acontece quando os concorrentes de hoje são os parceiros de amanhã e possivelmente os rivais de depois de amanhã outra vez? Essa é a pergunta que definirá o futuro da indústria automóvel.